Olá, neste vídeo do canal da Nacionalidade Portuguesa nós vamos trazer algumas curiosidades sobre a adaptação a Portugal. Questões que talvez chamem a sua atenção quando vier morar ou quem sabe até mesmo passear por aqui. É preciso lembrar que hoje vivem em Portugal mais de 183 mil brasileiros. Se a gente somar isso à relação histórica que existe entre os dois países, não fica difícil imaginar as similaridades. Mas o nosso foco hoje está nas diferenças. Veja bem, não é dizer que algo seja melhor ou pior, mas trazer, como eu disse, algumas curiosidades a respeito dos dois países e de coisas que talvez para nós brasileiros possam ser comuns e que aqui não são. E eu vou começar falando da alimentação. Existem muitas lojas de produtos tipicamente brasileiros espalhadas pelo país, ainda que os valores nem sempre sejam os mais acessíveis. Nos supermercados também não é raro a gente contar com os setores específicos para a nossa culinária. Ainda assim, no dia a dia é preciso se adaptar a algumas diferenças. Vou dar um exemplo bem simples. Os grãos crus costumam custar mais caro do que os cozidos. Por exemplo, feijão, grão de bico. Eles são vendidos pré-prontos, sem tempero, sem nada, normalmente em lata ou em vidro. Agora, se você é daquelas pessoas que gosta de cozinhar o próprio feijão, quer fazer uma feijoada típica brasileira, traga sua panela de pressão, porque aqui elas custam caro. A diferença é grande com o Brasil. Uma panela de aproximadamente 4 litros, 4 litros e meio, fica em torno dos 40 euros. Outra questão. A praticidade dos buffets por quilo, comidinhas de rua, aquela oferta na beira da praia de gente vendendo alimentos, bebidas, isso não é comum por aqui. Assim, se você for à praia em Portugal, vá preparado com lanches, com bebidas, enfim, leve de casa ou leve consigo dinheiro, mas aí para comer nos restaurantes e bares no entorno. Aquela história do quiosquezinho ali, pé na areia e tal, nem sempre é comum. Na verdade, é bem mais raro na comparação com o Brasil. E dentre os petiscos você vai encontrar algumas similaridades, como por exemplo o bolinho de bacalhau, que aliás é típico português, mas se vende muito no Brasil também. Agora, prepare-se para trocar o aipim frito, a polenta frita, pelos caracóis e pelas moelas. E lembre-se, pastelaria aqui não é onde se vende aquele pastel como a gente conhece no Brasil, sabe? Pastel que por dentro tem recheio de palmito, enfim, das mais variadas coisas, não. Aqui não. Aqui pastelaria é praticamente um sinônimo de padaria e pastel aqui é o pastel de Belém, o pastel de nata. Em termos de comércio, a gente pode dizer que o brasileiro está acostumado com uma coisa chamada barganha. Sempre pedir aquele descontinho, não importa se vai ser em uma loja maior, com produtos maiores, mais variados, aquele pedido de desconto é comum. Pois aqui em Portugal, isso não acontece. Quer dizer, pelo menos não acontece comumente. Em alguns casos pode até causar bastante estranheza. Então, cuidado nesse sentido para daqui a pouco não causar nenhum tipo de constrangimento ou ficar constrangido. Da mesma maneira, não espere ter o preço da sua compra arredondado para cima ou para baixo. As moedas de 1 e 2 cêntimos, elas têm valor e a pessoa de quem você está comprando algo, ela espera receber certinho ali 3,98 euros, 3,97 euros e vai te devolver também o troco direitinho. Conhecer a maneira de se relacionar nesse tipo de situação faz parte do processo de adaptação a Portugal. Outra questão que eu gostaria de comentar e que a mim chamou a atenção quando cheguei é que não existem muitas promoções casadas, eu posso dizer assim, como a gente encontra no Brasil. Um exemplo para você entender melhor. Compre 4 pneus e ganhe geometria e balanceamento grátis.
Esse tipo de coisa não é comum, pelo menos não na proporção que a gente encontra no Brasil. O parcelamento de compras também não é um hábito dos portugueses. Na verdade, são poucos os estabelecimentos e situações reduzidas em que você vai conseguir parcelar uma compra no cartão de crédito. Se no Brasil a gente faz isso até mesmo na farmácia, aqui não é bem assim. Agora, quando a gente fala de transporte público, eu não vou negar, e não dá para ter muita saudade do Brasil não, especialmente quando a gente pensa em algumas cidades maiores, em que tem aquele empurra-empurra, corre-corre, né? Transporte público lotado, muitas vezes com situações bastante constrangedoras. Em Portugal, mesmo que sob alguns pontos de vista a oferta não seja num nível tão elevado quanto em outros países da Europa, esse tipo de situação eu posso dizer que é raridade. Não gosto de dizer que algo não acontece, porque sempre existem exceções. Mas em grandes cidades como Lisboa, Porto, isso é muito difícil de você ver. A malha ferroviária portuguesa para transporte de passageiros também é mais ampla que a brasileira e com possibilidade de alguns roteiros, trajetos internacionais, inclusive em trens de alta velocidade. Aliás, no que diz respeito a viagens, e aí viagens aéreas, a possibilidade de se encontrar passagens de baixíssimo custo aqui é muito grande. Empresas como Ryanair, EasyJet oferecem trechos a partir de até 5 euros. Mas assim, se entre os aeroportos brasileiros você já acha ruim poder viajar apenas com uma mala de mão, saiba que aqui a bagagem gratuita ela é ainda menor, com dimensões menores, restrições maiores. E para despachar, às vezes, você vai pagar mais do que a própria passagem e não apenas para isso. Fique atento aos regulamentos quando for comprar passagem aérea, porque assim, até para imprimir um bilhete de embarque costuma ser cobrado. E ainda falando de bagagem, nos trajetos intermunicipais que você for fazer de ônibus ou autocarro, como eles chamam aqui, não espere que vá haver uma pessoa para colocar a sua mala no bagageiro externo do ônibus. Não. No Brasil a gente tem a figura do cobrador, que aqui não existe ou é realmente muito rara. O motorista também não faz esse serviço. Isso é responsabilidade sua e você não vai ganhar um ticket para colocar na sua bagagem. E por fim, eu quero chamar a atenção para algumas curiosidades no que diz respeito à adaptação a Portugal em termos de ensino superior. Em Portugal, ele é sempre pago, mesmo nas universidades públicas. Existem taxas moderadoras que variam para estudantes nacionais, estudantes da União Europeia ou estudantes realmente estrangeiros. Mas diferente do Brasil, não existem mensalidades. Existe o que eles chamam de propina anual e essa sim pode ser parcelada normalmente em até 10 vezes, em 10 prestações cobradas mensalmente. O ano letivo começa em setembro, o primeiro semestre vai de setembro a janeiro, o segundo de fevereiro a junho e aqui as notas não vão de 0 a 10, mas de 0 a 20. O ensino superior é dividido em 3 ciclos, licenciatura, mestrado e doutorado, que eles chamam doutoramento normalmente. E esses 2 primeiros ciclos, eles podem ser cursados, além das universidades, também em institutos politécnicos. Apenas o doutorado é uma exclusividade, então, das universidades. E saiba que aqui a praxe universitária, que seria mais ou menos o que a gente conhece como trote no Brasil, ela é levada bastante a sério. A gente não pode dizer que não existem excessos, porque, enfim, sempre existe exceção para tudo, mas aqui a conotação é um pouquinho diferente, tanto que essa praxe ela costuma durar todo o primeiro ano letivo e envolve também o calendário cultural das cidades universitárias, com festas como a Latada e a Queima das Fitas. A propósito, vale dar uma pesquisada sobre os trajes tradicionais das universidades portuguesas, que costumam chamar bastante a atenção dos brasileiros. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e fica a dica. Procure mais conteúdos aqui no nosso canal no YouTube e também no blog da Nacionalidade Portuguesa.